Bom, esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as funções nitrogenadas, conteúdo da terceira série e do segundo bimestre. Nós já falamos um pouquinho sobre as funções oxigenadas, né, onde tem a presença do oxigênio, e agora são as nitrogenadas, onde nós vamos ter aí o nitrogênio. Bom, a primeira função, uma das principais, é a amina. Função amina, elas são compostos derivados da molécula de NH3 pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por grupos orgânicos. Então, observa aí, NH3, eu tenho ali o nitrogênio, que ele faz 3 ligações, e ele está aí ligado com 3 R's. Esses R's seriam a representação da substituição dos hidrogênios que teria na molécula de NH3. Então, a gente vai ver que essa é a principal característica quando você tem uma amina. Bom, eu posso classificar essa amina entre primária, secundária e terciária. Assim como foi lá no álcool, primário, secundário e terciário, a gente vai ter aí. A ideia vai ser a mesma. Primária, quando ela está ligada a somente um carbono, e aí você tem necessariamente 2 hidrogênios, e a outra ligação do nitrogênio tem que ser um radical, um carbono, independente da quantidade. Então, esse R aí, para quem não lembra, ele é uma cadeia carbônica, né? E amina secundária, quando você tem 2 carbonos ligados ao nitrogênio. Então, necessariamente você tem um hidrogênio só. Amina terciária, todas as ligações que o nitrogênio está fazendo, elas vão ser com ligações com carbono. Então, você não tem hidrogênio aí. Então, você tem esses 3 R's representados aí. Bom, nomenclatura da amina. Existe uma pequena diferencinha entre amina primária, secundária e terciária, e vocês vão entender por que eu separei aqui. Bom, amina, eu posso seguir a mesma ideia das nomenclaturas lá dos hidrocarbonetos. A ideia do prefixo, infixo, só que agora o meu sufixo ele vai ser amina. Então, eu vou caracterizar, colocar quantos carbonos eu tenho ali na minha cadeia, qual o tipo de ligação que tá tendo, se tem radical, eu vou indicar da mesma forma que a gente está trabalhando. Só que no finalzinho do nome eu vou colocar ali o prefixo amina, para indicar que é uma amina. Isso acontece no geral com as aminas primárias. Então, ou então eu tenho uma outra forma de representar. Eu posso simplesmente colocar o nome do grupo. Grupo, nome do grupo, se é um metil, se é um etil, se é um propil, mais o sufixo amina. Bom, exemplo aí. Eu tenho um H3C mais um NH2. Tenho um carbono somente ligado ali com nitrogênio, formando uma amina primária. Então, se é um carbono, met, amina, metanamina. Se eu fosse levar em consideração ao nome do grupo, seria o metilamina. Tranquilo? Não tem aí escrito, mas daria para você se raciocinar aí. Metil, que é o grupo, né, que está ligado a essa amina, com um finalzinho amina, metilamina. Amina secundária é basicamente nome do grupo mais finalzinho amina. Então vamos lá. Eu tenho aí 2 grupos funcionais que estão ligados ali a esse nitrogênio. São 2 metis. Se é 2, se é metil, é porque tem um carbono cada um deles. Então, dimetil mais o finalzinho amina. Dimetil, amina. Na terciária também vai seguir a mesma lógica. O nome do grupo ou dos grupos mais amina. Então, observa aí. Eu tenho 2 metis que estão ligados ali na minha cadeia e um etil. Então, eu lembro lá a questão da ordem alfabética, quando eu tenho lá os meus grupos orgânicos, quando eu tenho os meus radicais, então o etil vem primeiro. E como eu tenho 2 metils, eu coloco o prefixozinho di. Então, fica etil mais dimetil amina, que é a terminação lá para representar que é amina. Beleza? Só juntar tudo, separa. Na hora de identificar, para dar o nome, separa o que é cada parte. Aqui é um metil, aqui é um etil, e aí você separa, junta tudo na ordem que a nomenclatura pede, na nomenclatura oficial pede, e aí você junta tudo e dá o seu nome para a sua amina, ou para o seu composto. Bom, próxima função nitrogenada que nós precisamos frisar nesse bimestre é a amida.
A amida, ela tem uma pequena diferença da amina, porque eu tenho lá o nitrogênio, só que esse nitrogênio, uma das ligações dele está sendo com uma carbonila. E aí eu tenho esse formato aí, essa ideia aí de grupo funcional. Então ele se caracteriza, a amida se caracteriza pela presença desse grupo funcional aí, que é o nitrogênio ligado numa carbonila, que tá fazendo, é um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Então, eu tenho necessariamente esse formato aí. Quando eu tenho isso, eu tenho uma amida. Gente, cuidado para não confundir. Amina e amida, o nome é muito parecido, mas a forma da estrutura do grupo funcional é completamente diferente, tá? Amina, eu tenho só carbono ou o hidrogênio, né, ligado lá, que foi o que a gente viu nos slides anteriores. Aqui são nitrogênio ligados com carbonos. Na amida, eu tenho a carbonila também ligada nesse nitrogênio, tá? Então, cuidado com isso aí. Nomenclatura da amida vai ser prefixo, infixo e o sufixo amida. Parece um pouquinho com a amina primária, né? E com o que a gente já estava estudando. Então, prefixo, nesse caso aí, no exemplo, eu tenho 4 carbonos na minha cadeia, né? Lembrando que cada pontinha dessa estrutura é um carbono, então eu tenho 4 carbonos e eu conto o carbono da carbonila, tá? Não esqueçam disso. Então, 4 carbonos, prefixo but, tudo tá fazendo ligação simples, e por ter a função amina, né? Grupo funcional, amida, finalzinho amida. Então, fica butanamida. Próximo exemplo, eu tenho ali uma estrutura que tem um radical. O que muda para o radical? Porque no início eu tenho que colocar e indicar que existe esse radical e a posição dele, né, do carbono. E aí, lembrem que quando eu vou numerar a minha cadeia carbônica, quem é a minha prioridade? Grupo funcional. Então, assim, o meu primeiro carbono, ele vai ser preferencial àquele que está mais próximo do grupo funcional. A amida, ela é um grupo que está bem na pontinha. Então, olha aí, o primeiro carbono é exatamente esse carbono que está ali fazendo a ligação dupla com oxigênio. Então, carbono 3, eu tenho metil, e aí eu tenho uma cadeia de 5 carbonos. Então, como que fica o nome? 3-metil, pente, porque tudo é ligação simples, amida, porque eu tenho o grupo funcional da amida. Bom, outro exemplo, eu tenho aí 2 radicais, um etil e um metil. Eu sigo as mesmas regras do que a gente já tinha estudado. Primeiro é por ordem alfabética e eu tenho que indicar a posição de cada um desses radicais. Então, vem primeiro o etil, né? No carbono 3 tem um etil, carbono 4, metil. São 6 carbonos na cadeia principal, hexamida. Hexanamida. Então, 3 etil, 4 metil, hexanamida. Bom, eu trouxe aqui outras funções que eu queria deixar aí para vocês se lembrarem. Mas assim, levando em consideração a avaliação do bimestre, principalmente prova da ADA, o que vai cair para vocês aí, pelo currículo de vocês, é só amina e amida. Mas existem outros compostos com nitrogênio, e eu trouxe aqui 2 deles, nitrilas e os nitrocompostos. Por que eles? Especialmente porque a música que eu falei para vocês, que eu tenho aí uma paródiazinha que eu encontrei no YouTube, e eu achei muito interessante, assim, pra gente gravar essas funções orgânicas, ela também fala sobre as nitrilas e o nitrocomposto. E aí, para não deixar passar, tem uma explicação rápida. Mas voltando, lembrando, focando para as nossas avaliações do segundo bimestre e para a prova da ADA só cai amina e amida, tranquilo? Então vamos lá. Nitrila e nitrocomposto. Nitrila, elas são obtidas a partir da substituição do hidrogênio do gás cianídrico, HCN, por um grupo funcional, por um grupo orgânico. Então, observa ali em cima, HCN. O nitrogênio, ele faz 3 ligações, então nesse caso, o HCN, ele está fazendo uma ligação tripla com o carbono. Então, observa ali a presença dessa ligação tripla, que é a principal característica da nitrila. O que vai acontecer? O hidrogênio sai e entra um grupo orgânico. Esse grupo orgânico a gente está representando por esse R. Então, R, ligação simples, C, ligação tripla N,
é a característica principal da nitrila. Então, a nitrila, você tem ali o nitrogênio fazendo ligação tripla, beleza? Bom, nomenclatura das nitrilas. Prefixo, infixo, sufixo ou é exatamente o nome do hidrocarboneto que está ali ligado a ela, com o finalzinho nitrila. Exemplo, esse aí, eu tenho 2 carbonos, et, estão fazendo ligação simples entre eles, ou porque a ideia é o nome do hidrocarboneto que está ligado com essa nitrila, né? Essa ligação tripla com nitrogênio. E aí eu adiciono o nome nitrila no final. Então fica etanonitrila, tranquilo? Existem outras nomenclaturas usuais, que aí vocês no material que vocês forem pegar, outros materiais também poderia estar. Como eu estou fazendo só uma rápida passagem sobre as nitrilas para vocês saberem, essa é a nomenclatura oficial, tá? Outro exemplo, eu tenho ali 4 carbonos que estão fazendo ligação simples entre si. Então, eu tenho butano, né? Ligado com uma nitrila, com uma ligação tripla do nitrogênio. Então, fica butano-nitrila. Próximo composto são os nitrocompostos. É uma outra função nitrogenada que eu trouxe aqui como extra para vocês. Os nitrocompostos são caracterizados pela presença do grupo funcional que está aí descrito nessa imagem. Então, você tem ali um nitrogênio fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, fazendo uma ligação dupla, um nitrogênio ligado com 2 oxigênios, assim como mostra ali. E característica ali ligado com um R, que é um grupo funcional, com um grupo orgânico. Então, quando você tem a presença de 2 oxigênios ligados nesse nitrogênio, nós chamamos de nitrocompostos. Tranquilo? Nomenclatura do nitrocomposto. Vem primeiro a palavra nitro, prefixo, infixo e sufixo ou, do hidrocarboneto. Então, grava aí. É nitro mais o nome do hidrocarboneto. Exemplo, eu tenho ali 3 carbonos, estão ligados por ligação simples, e com o NO2. NO2 é característica de nitrocomposto. Então, eu indico que no primeiro carbono, que é onde está aparecendo ali, onde apareceu essa função, a característica da função orgânica, o grupo funcional, eu chamo de carbono 1. Então, se nele está aparecendo um NO2, eu coloco lá um nitropropano no nome da cadeia. Outro exemplo, e aí para vocês entenderem por que eu coloco o número, a posição desse NO2. Porque ali eu posso pegar uma cadeia que seja maior e que tenha mais NO2. No exemplo aí, eu tenho 3 NO2, tenho uma presença de 3 NO2, que são características de nitrocomposto. Primeiro, lembro lá daquelas regrinhas que a gente viu quando estudamos lá nos hidrocarbonetos. Eu tento achar a minha cadeia principal, e aí se vocês observarem, a cadeia principal ela tá fazendo assim, né, uma voltinha, e numero os meus carbonos. Então, já tá numerado aí para vocês tentarem entender. Numera os carbonos e identifica o que está ligado a ele. Eu não tenho radical, eu tenho o NO2. O NO2 é característica de nitrocomposto. Então, eu tenho que indicar que ele existe. E essa indicação vem no início do nome. Então, eu digo lá que no carbono 2, no carbono 4, no carbono 6, eu tenho nitro. Só que são 3 nitro. Então, trinitrooctano. Porque no total eu tenho 8 carbonos, 8 carbonos. E aí, tranquilo? Bom, pessoal, fico por aqui. Obrigada ali por assistir. Façam as atividades com calma, com tranquilidade. E lembrando, aqui nessa aula, eu trouxe para vocês as nitrilas e nitrocompostos, mas eles não são componentes do nosso currículo. Eu trouxe como extra aí para vocês, mas não vai ser cobrado na minha avaliação e também não é cobrado na prova da ADA, tá? Que é a avaliação que vocês fazem aí durante um ano. Referente ao segundo bimestre, não cai essa questão da nitrila e nitrocomposto. Apenas amina e amida. Tranquilo? Tchau, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida é só me procurar.